Processos de independência na África, descolonização, lutas e consequências. Os processos de independência na África representam um dos capítulos mais significativos da história contemporânea. A descolonização africana foi marcada por lutas políticas, conflitos armados e transformações sociais, culturais e econômicas que redefiniram o continente. O movimento de independência africano foi resultado de um conjunto de fatores internos e externos que, a partir da primeira metade do século XX, pressionaram as potências coloniais a cederem o controle sobre os territórios que exploravam. Um dos fatores fundamentais para o surgimento dos movimentos de independência foi o desenvolvimento de uma consciência nacionalista entre as populações africanas. Durante décadas, as potências europeias, como França, Reino Unido, Portugal e Bélgica, dominaram o continente, explorando seus recursos naturais e submetendo suas populações à segregação e à opressão. No entanto, as influências externas, como as duas guerras mundiais e o colapso dos grandes impérios europeus, ajudaram a criar condições para que líderes africanos começassem a articular a necessidade de autodeterminação. No período pós-Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das potências coloniais europeias, especialmente da França e do Reino Unido, abriu caminho para a emancipação das colônias. Muitos países africanos enviaram soldados para lutar ao lado dos aliados durante a guerra, o que despertou uma maior conscientização sobre seus direitos e a contradição da luta pela liberdade na Europa enquanto suas próprias terras permaneciam colonizadas. O contexto global, com o surgimento da Guerra Fria e o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos aos movimentos de independência, também influenciou esses processos. Os primeiros sinais de descolonização começaram no norte da África. Em 1951, a Líbia foi o primeiro país africano a alcançar a independência, seguido por outros como o Egito em 1952 e o Sudão em 1956. Estes países, situados no mundo árabe, tiveram um papel simbólico importante, inspirando movimentos em outras regiões do continente. O Egito, sob a liderança de Gamal Abdel Nasser, tornou-se um bastião do pan-arabismo e do anticolonialismo, influenciando os movimentos de independência na África e no Oriente Médio. No restante do continente, a luta pela independência variou de acordo com a potência colonial envolvida. Na África Ocidental e Central, sob domínio francês, a independência foi relativamente pacífica em muitos casos. Líderes como Léopold Sédar Senghor no Senegal e Félix Houphouët-Boigny na Costa do Marfim negociaram a independência com a França, que, após a derrota na Guerra da Indochina e a crise na Argélia, adotou uma postura mais conciliadora. Em 1960, conhecido como o Ano da África, 17 países africanos conquistaram sua independência, a maioria deles ex-colônias francesas. Entretanto, em outros países, o processo foi mais violento. A Argélia, também uma colônia francesa, viveu uma das guerras de independência mais brutais da história africana. Entre 1954 e 1962, a Frente de Libertação Nacional, FLN, argelina conduziu uma guerra de guerrilha contra as forças coloniais francesas, que resultou em centenas de milhares de mortes e profundas cicatrizes sociais. A independência argelina em 1962 foi um marco na descolonização africana, mostrando que o colonialismo poderia ser desafiado, mesmo diante de uma resistência feroz. Nas colônias britânicas, o processo de independência seguiu um caminho diferente. No caso de Gana, liderado por Kwame Nkrumah, a independência foi conquistada em 1957 de forma relativamente pacífica, tornando-se o primeiro país da África subsaariana a se libertar do domínio colonial. Nkrumah tornou-se uma figura-chave no movimento panafricanista, que defendia a união dos países africanos recém-independentes e a criação de uma identidade africana comum. Outros países, como a Nigéria e o Quênia, também alcançaram a independência nas décadas de 1950 e 1960, embora no Quênia tenha havido resistência armada por parte dos Mau-Mau contra os britânicos. A descolonização na África Austral, dominada por Portugal e potências de colonos brancos, foi um dos processos mais longos e violentos. Portugal, sob o regime ditatorial de Salazar, recusava-se a conceder independência às suas colônias africanas, como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Movimentos de libertação armada, como o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIG,
iniciaram longas guerras de guerrilha contra as forças coloniais portuguesas. Essas lutas resultaram em independência somente após a Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, que derrubou a ditadura e abriu caminho para a descolonização. Um aspecto fundamental da descolonização africana foi o impacto da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética, em sua disputa por influência global, buscaram apoiar ou influenciar os movimentos de independência africanos. A União Soviética, por exemplo, ofereceu apoio militar e financeiro a vários movimentos de libertação, especialmente aqueles que se alinhavam com o socialismo, como o MPLA em Angola. Por outro lado, os Estados Unidos frequentemente apoiaram governos coloniais ou regimes autocráticos que combatiam a ascensão de governos alinhados com a URSS. Essa disputa ideológica levou a uma série de conflitos e guerras civis em países recém-independentes, como Angola, Moçambique e Congo. Após a independência, muitos países africanos enfrentaram desafios substanciais na construção de seus estados. As fronteiras arbitrárias traçadas pelas potências coloniais, que desconsideravam as divisões étnicas, linguísticas e culturais locais, criaram nações fragmentadas e vulneráveis a conflitos internos. O Congo, por exemplo, experimentou um período caótico após sua independência da Bélgica em 1960, com a secessão da província de Katanga e o assassinato de seu primeiro-ministro, Patrice Lumumba. Esses desafios de governança, juntamente com a falta de infraestrutura econômica e social, deixaram muitos países africanos dependentes da ajuda externa e suscetíveis à instabilidade política. O legado da descolonização na África também se manifestou na ascensão de regimes autocráticos e militares. Muitos dos líderes que haviam lutado pela independência, como Nkrumah em Gana, rapidamente se viram em meio a crises de legitimidade e foram depostos por golpes de Estado. A falta de instituições democráticas fortes e a pressão de fatores econômicos e sociais levaram à criação de governos autoritários em várias partes do continente. Esses regimes, muitas vezes apoiados por potências externas, agravaram os problemas de desenvolvimento, corrupção e violações de direitos humanos. Apesar dos desafios, a descolonização africana também trouxe avanços significativos. A criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963 foi um marco importante para a cooperação continental. A OUA, predecessora da atual União Africana, buscava promover a unidade, paz e segurança no continente, além de lutar contra o colonialismo remanescente, como no caso da luta contra o apartheid na África do Sul. Embora a organização tenha enfrentado dificuldades, ela representou o desejo dos líderes africanos de resolver os problemas do continente de forma colaborativa. A luta pela independência na África foi um processo multifacetado que envolveu resistência armada, negociações diplomáticas e mudanças estruturais em escala global. O continente, após décadas de dominação colonial, finalmente emergiu como um conjunto de nações soberanas, embora os desafios herdados do colonialismo continuem a moldar a realidade política, econômica e social da África. Hoje, muitos países africanos ainda enfrentam dificuldades, mas também estão buscando novos caminhos para o desenvolvimento e a integração no cenário internacional. A descolonização, com todos os seus desafios e conquistas, deixou uma marca indelével no futuro do continente. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!